Você sabe por que que igreja não paga imposto? Você já parou para pensar nisso? Igreja não paga imposto, né? Inclusive teve alguns pastores que foram premiados, né, com perdão de dívidas para o governo, porque foi entendido que essas dívidas eram das suas igrejas e não deles pessoalmente. Por que que igreja não paga imposto? Na época que essa isenção de imposto para a igreja foi estabelecida, considerou-se que as igrejas faziam um trabalho social. Então ela alimentava o faminto, ela dava um teto, ela ajudava nas questões de saúde pública, de vacinação, de educação para a saúde, de saneamento, né? Ajudava a dar instrução, alfabetização para adultos. Tudo isso sempre aconteceu muito dentro das igrejas, né? Então não fazia sentido o Estado cobrar imposto da igreja para fazer um trabalho, sendo que a própria igreja já estava fazendo esse trabalho, né? Então, considerou-se que essas tarefas que o governo supostamente deveria fazer com o dinheiro dos impostos já estavam sendo feitas pelas igrejas, então não fazia sentido que nenhum templo pagasse impostos. Aí você dá um salto no tempo, né, para os dias de hoje, e você ouve um crente dizer que igreja não é ONG, que não adianta nada distribuir alimento se não for para pregar um versículo bíblico, que aí isso não é missão. A gente chega no absurdo de um pastor, no caso Silas Malafaia, né, pedir dinheiro para o fiel em rede nacional de televisão, dizendo para o pessoal deixar de pagar um aluguel ou uma prestação do seu imóvel e ofertar isso na igreja, porque Deus iria dar em medida multiplicada, né, muito mais para quem fizesse isso. Meus queridos, isso é o poste mijando no cachorro, né? A igreja que deveria ser aquela que usa os recursos para abençoar as pessoas, está tirando os recursos das pessoas e deixando elas mais na miséria do que elas estavam antes de entrarem. Isso é uma loucura. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ética financeira na igreja, em especial sobre questão de dízimos e ofertas. E para isso eu vou partir de um texto que está ali em 1 Timóteo, capítulo 6, tá? A gente vai do finalzinho do verso 1 até o verso 10. Diz assim, estou lendo aqui na versão NVT. Ensine essas coisas e incentive a todos obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com um desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Interessante, né? Que ele está dizendo que quem ensina diferente disso aqui é arrogante, sem entendimento, né? Mas em muitos contextos, se você levantar essa questão, vão dizer que você está sendo arrogante, né? Mas vamos seguir. Divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Verso 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma uma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos a esse mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Guarda essa frase, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Aqui tem uma palavra, eu falei para você se lembrar, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem uma palavra nessa frase que é filargiria. Filargiria.
Filargíria é uma palavra que só aparece nesse texto. Em toda a Bíblia não existe essa palavra. Alguns acreditam, inclusive, que ela foi uma palavra inventada por Paulo, nesse contexto aqui da sua carta a Timóteo, juntando duas palavras, que é philos, certo? Igual de filosofia. Filosofia é amor ao conhecimento, né? Filosofia. Aqui é amor à prata. Philos, amor, adoração. Arguros, que é prata. Então, filargíria quer dizer amor à prata, amor ao dinheiro, adoração ao dinheiro. Jesus disse algo semelhante ali no Sermão da Montanha, Mateus 6:24. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou, em algumas versões, a Deus e ao dinheiro. Mamon era o deus da riqueza. O deus da prosperidade financeira é Mamon. Se você vai numa igreja em que eles estão pregando o Deus da prosperidade financeira, não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é o Deus da prosperidade financeira. Ele é o Deus do Shalom, da prosperidade em todos os sentidos, que a gente traduz como paz, certo? O Deus da prosperidade financeira, Jesus chama de Mamon, que é uma divindade dos gentios. Especificamente falando sobre o dízimo, ele foi instituído no Antigo Testamento para promover justiça social, certo? Eles eram uma comunidade agrícola. Haviam ali 12 tribos. O povo todo de Israel era dividido em 12 famílias, 12 tribos, certo? Uma dessas 12 tribos era a tribo dos levitas. Muito bem. Cada família, né, pagava 10% de sua produção. Então, eu colhi lá feijão, trigo, né? Tirei leite. 10% disso eles levavam à casa do tesouro, no templo. Ali, cada pessoa que necessitasse poderia retirar o necessário para o seu sustento. Era assim que funcionava. O primeiro grupo que era sustentado dessa forma eram esses levitas. Lembra que eu falei? Eram 12 tribos, uma delas era a tribo dos levitas. E por que os levitas podiam viver só do que os outros produziam, né? Porque eles não podiam ter outro trabalho. Eles serviam no templo, então eles não podiam ter terra, eles não podiam ter plantação, eles não podiam ter animais, eles não podiam ter nada. Eles eram 100% dedicados ao serviço no templo. Então, eles eram sustentados, né, por aquele valor que todo mundo depositava na sala do tesouro, certo? E não era todo mês, porque não existia esse conceito, né, de salário como a gente tem hoje. Era, colheu, vai lá e entrega 10%. Fiz um negócio, vai lá e entrega 10%. Era dessa forma que eles faziam, tá? Então, aqui o primeiro... Se alguém disser hoje para você que você deve dar um dízimo para ele porque ele é um levita, você primeiro deve verificar se essa pessoa tem carro, casa, conta bancária, se ela tem bens, propriedades, se ela tem dinheiro, se ela tem alimento, né? Se ela tiver qualquer uma dessas coisas, ela não é um levita, para começar, né? Porque o levita não poderia ter nada disso, né? Na melhor das hipóteses, ela é uma pessoa bem intencionada, só que ignorante do que se trata um levita, mas a grande chance dela ser só um golpista, né? Uma pessoa tentando tirar seu dinheiro. Mas não eram só os levitas que podiam acessar a sala do tesouro, né? Ser sustentado pelos dízimos, mas também os estrangeiros, os pobres, os órfãos e as viúvas. Lembra, a gente falou recentemente uma série sobre o quarteto da vulnerabilidade. Eram esses 4 grupos sociais que a Bíblia tende a sustentá-los e orienta todo o povo de Deus a sustentá-los. Então, os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Eram esses 4 grupos. Esse quarteto, esses 4 grupos e mais os levitas poderiam, de acordo com a lei de Moisés, ser sustentado com tudo aquilo que estava disponível ali na sala do tesouro.
que era o dízimo de todo mundo. Então o dízimo de todo mundo não ia para comprar um prédio novo para a igreja, não ia fazer uma reforma, não ia para trocar as cadeiras. O dízimo era para o sustento de seres humanos, para as pessoas, as necessidades das pessoas, tá? Tanto que depois, lá na frente, lá no final do Antigo Testamento, o profeta Malaquias vai criticar os levitas que não deixavam o resto do povo acessar os tesouros ali na sala do tesouro, no templo. Eram os próprios administradores que roubavam a Deus. Eu vou ler aqui, Malaquias 6, de 8 a 10. Acaso alguém pode roubar a Deus? Põe na sua mente, esse texto é para os levitas, não é para o povo, tá? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão na minha casa. Então, talvez você tenha aprendido desde criancinha de outra forma, né? Que é para a gente levar o dízimo para que haja sustento do templo. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Os levitas, uma vez que o recurso chegava no templo, eles pegavam e levavam embora, ao invés de deixar ali disponível para quem precisasse. Era isso que estava sendo feito. Talvez se a gente for aplicar nos dias de hoje, roubar a Deus, de acordo com Malaquias, não é sobre o crente que deixa de dar o dízimo, mas é sobre o pastor que abusa dos recursos que as pessoas entregam. Ao invés dele tirar o necessário para o seu sustento, ele vai e pega tudo para ele, como se ele fosse o dono da igreja. E ele não usa esse recurso para compartilhar com aqueles que precisam. Outros irmãos da igreja, por exemplo, um irmão que estiver desempregado, ou um irmão que estiver doente, precisando de algum recurso para ajudar, um irmão que mesmo trabalhando não consegue o suficiente para colocar comida em casa, né? Existem muitos casos em que as pessoas podem precisar. Alguém que não consegue acessar determinado medicamento porque é muito caro e a prefeitura não paga, né? Existem muitas formas, muitos motivos para que a igreja se mobilize para ajudar aquela pessoa. Pastor que usa a oferta para ter carro importado, usar roupa cara, usar relógio caro, tem até quem compra jatinho, né? Com dinheiro de oferta. E esses estão roubando a Deus. E para te convencer a doar para essa finalidade, ele usa 3 artimanhas. A gente já falou algumas vezes dela aqui. Medo, culpa e cobiça. Como é que ele faz para usar o medo? Ele diz assim, se você não der a sua oferta ou o seu dízimo, vai vir o gafanhoto, vai vir o devorador, certo? Outras vezes ele vai dizer assim, ficou doente? E aí ele vai usar a culpa, né? Ficou doente, ficou desempregado? É porque seu marido não deu o dízimo. É porque você não deu o dízimo. Seu filho está doente? É porque você não deu o dízimo. Aí ele está lidando com a sua culpa. E por último, a cobiça. Se você der, Deus vai te restituir, vai te retribuir 2, 3, 10 vezes mais. Alguns pegam o número 7, né, que parece uma coisa muito bíblica quando você fala 7 ou 12. Então ele fala, Deus vai te retribuir 7 vezes mais. E aí você acha que a pessoa está correta no que ela está falando, até porque aquilo te apetece, te faz ter vontade de doar. Pô, se eu for doar 10 e vou ganhar 70, tá ótimo. Então eu vou dar 1.000, porque daí eu ganho 7.000, né? É excelente. Mas no tempo bíblico, o dízimo era, que nem a gente viu, um tipo de uma previdência social primitiva, certo? Para todo o povo de Israel, principalmente para os levitas e o quarteto da vulnerabilidade, estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. Mas ele não aparece como uma instrução no Novo Testamento, principalmente destinado aos gentios, aqueles que não são judeus. Jesus até menciona o dízimo em uma conversa com os fariseus, e ele está criticando que eles dão o dízimo até do tempero, mas não se preocupam com a causa das viúvas. Então ele fala que vocês estão preocupados com o detalhe da lei, mas esqueceram da essência da lei.
Por quê? Porque a lei do dízimo não era sobre dar 10%. É sobre ter sustento para quem precisa, né? Por isso Jesus vai dizer que eles se esqueceram da essência da lei. Para que dá 10%? Não adianta eu dar 10% e ignorar o necessitado, porque esses 10% são exatamente para o sustento do necessitado. E ele diz assim para eles: vocês devem cuidar de uma coisa sem esquecer da outra, né? Porque eles eram judeus, então eles tinham que dar o dízimo porque era a lei dos judeus. Agora, para os gentios como nós, certo? O gentil é aquele que não é judeu, né? Nós, por exemplo, não somos judeus. Para o gentil não existe nenhuma instrução no sentido de dar o dízimo, tá? No Novo Testamento. O que a gente vê no Novo Testamento é a prática de ofertas. Enquanto o dízimo é 10% do que produziu, né? Ou do que negociou e etc., a oferta não tem, né, um percentual, um valor definido. A oferta cada um dá conforme sua capacidade, conforme desejo do coração, conforme uma intuição, né, um sopro do Espírito Santo para que você dê. É assim que funcionam as ofertas. Então, quando o pastor diz assim, eu preciso de quem dê 200, ele está manipulando, ele está usando de um recurso retórico para tentar fazer você dar mais. Seja ele culpado por isso ou não. Pode ser que ele esteja fazendo isso numa intenção positiva, mas não é o que a Bíblia instrui a gente a fazer, tá bom? Então, na Bíblia a gente vai encontrar as ofertas sendo levantadas sempre na intenção de saldar alguma necessidade dos irmãos. Existem vários textos de Paulo mandando carta para uma igreja pedindo oferta para levantar para outra igreja que estava passando necessidade. Então isso é muito comum, né? Paulo não pede uma oferta à toa, né? Ele fulano está passando necessidade, então vamos levantar um recurso para enviar para lá. É com base nisso que aqui na Igreja Presente a gente costuma levantar ofertas para finalidades específicas. Quando alguém precisa para algo, a gente reúne todo mundo e vê quem pode colaborar. Mas não é definido nem quanto que todo mundo tem que dar, cada um dá quanto pode, quanto quer, né? Ou não dá também, não vai vir gafanhoto, tá, gente? Isso é tudo balela, não tem devorador, não tem cortador, não tem gafanhoto, não tem nada disso. Isso aí é gente usando a Bíblia de um jeito completamente distorcido. A gente levanta a oferta conforme a necessidade e conforme a possibilidade também. Não é sempre que todo mundo pode ofertar, né? Então, e sempre visando o bem-estar, a saúde, o alimento do nosso irmão. Existem duas formas erradas de abordar a questão do dinheiro na igreja. E o problema com essas duas formas é o mesmo. Pensando aqui que a gente está falando especificamente de ofertas, tá? Se você está num contexto que você costuma dar o dízimo, tudo bem, né? Não é pecado dar o dízimo, tá tudo certo, né? O que é errado é usar os argumentos do Antigo Testamento para defender o dízimo no Novo Testamento. Mas pode ser uma regra da sua igreja, da sua comunidade, dos seus irmãos, que todo mundo dá 10%. Tudo bem, né? Mas o que eu ia dizer é que existem duas formas e as duas cometem o mesmo erro na hora de lidar com dinheiro na igreja, em especial com dízimos e ofertas, tá? A primeira forma é quando eu dou o dízimo ou eu dou a primeira forma é quando eu dou o dízimo ou eu dou a oferta por amor ao dinheiro. Seja por medo, culpa ou cobiça, né? Como a gente falou ali atrás. Por exemplo, naqueles casos que eu sou convencido que se eu der o dízimo, eu vou ser próspero financeiramente. Se eu parar de dar o dízimo, eu não vou ser próspero financeiramente. Então, até contam histórias, né? Porque o fulano foi o homem mais rico do mundo e ele dava o dízimo, tá? Isso, em cada igreja você vai ouvir esse homem com um nome diferente, ele é dono de uma empresa diferente, ou seja, é um mito. É um mito que foi reaproveitado em muitas igrejas e em muitos contextos, tá? E essa talvez seja a mentira mais repetida dentro das igrejas. Que se você der o dízimo, Deus vai te abençoar, e se você não der o dízimo, Deus não vai te abençoar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, inclusive, que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. Então, às vezes você olha e você vai ter vários salmos de Davi, ele reclamando disso, inclusive,
que o perverso prospera. Davi diz isso várias vezes. Os perversos estão prosperando. Como pode? Isso é injusto. Mas é assim, de fato. Muitas vezes o perverso prospera. E muitas vezes aquele que é dedicado ao Senhor está passando necessidade. E não é porque ele é dedicado ao Senhor que ele não vai passar necessidade, e nem porque o outro é perverso que ele não vai prosperar. As coisas boas e as coisas ruins acontecem a todos nós, né? A gente tem experiências muito boas na vida e a gente tem experiências muito ruins. Em geral, isso acontece com um certo equilíbrio, né? Então, em geral, a média é ok, né? A média tá ali equilibrada, né? De coisas ruins e coisas boas. Existem pessoas que têm um olhar mais voltado para as coisas ruins, então elas vão lembrar com mais intensidade das coisas ruins. Essas pessoas são chamadas de pessimistas. E existem outras pessoas que têm um olhar mais intenso para as coisas boas. Elas esquecem fácil das coisas ruins e essas pessoas vão ser chamadas de otimistas, né? Mas a verdade é que, na média, né, a vida das pessoas tem momentos bons, momentos ruins. Coisas legais, coisas que não são legais. E essas coisas vão acontecer independente da gente dar o dízimo ou não. O erro aqui é que a pessoa dá para ter dinheiro. Então ela dá o dízimo por causa do amor ao dinheiro, porque ela quer multiplicar aquele dinheiro. É como se fosse um investimento, como se ele estivesse ganhando juros num banco, certo? A segunda forma errada de lidar com o dízimo é quando, ou com a oferta, é quando eu deixo de dar também por amor ao dinheiro. Então, como eu já entendi que esse papo de Malaquias 6,10 é um golpe, né, é um engano, é um erro teológico, então eu guardo para mim e não compartilho. Eu deixo o dinheiro lá no meu bolso ou no meu banco e eu não compartilho com ninguém. Já que Deus não vai me dar prosperidade se eu ofertar, então por que eu vou ofertar? Eu guardo. E o erro aqui é o mesmo. O erro é o amor ao dinheiro. Então, se o primeiro deu só porque ele quer multiplicar, o segundo não dá só porque ele não quer perder. Os dois, da mesma forma, estão cultuando Mamon, certo? Com práticas diferentes. Um ofertando e o outro não ofertando. Mas o que está no coração dos dois é o mesmo pecado. O amor ao dinheiro, como Paulo escreveu a Timóteo, que é a raiz de tudo que é ruim. É a raiz de todo mal, é o amor ao dinheiro. A filargia, certo? Amor ao dinheiro, adoração a Mamon. O cidadão pensa, eu não sou ignorante igual lá o fiel da Universal que oferta até o dinheiro do ônibus, acreditando na mentira que Deus vai dar mais prosperidade se ele ofertar mais. Aquilo que foi prometido por um falso pastor. E nesse sentido ele está certo. Mas o que é que Jesus diria sobre ele? O que é que Jesus diria? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Vamos ler lá Lucas 12, versos 15 a 21. Um homem rico tinha é uma parábola de Jesus, tá? Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim ele disse, já sei, vou derrubar os celeiros, construir outros maiores e assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite. E então quem ficará com todo o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Olha só que interessante, né? Se por um lado o ignorante acredita que quanto mais ele ofertar, mais ele vai ter, por outro lado, o louco acredita que se ele guardar para si, sempre vai ter. Só que ele não sabe que a vida dele é finita, né? Jesus diz aqui, louco, você vai morrer essa noite. O que você está guardando? Você não vai estar aí amanhã. Né? Então, um é ignorante, o outro é louco. Nenhum dos dois está vendo corretamente. Ambos estão iludidos pelo amor ao dinheiro. Um porque quer ter mais, certo?
e o outro porque não quer perder. Mas tem uma terceira via. Graças a Deus, tem uma terceira via. A proposta de Jesus é a generosidade. O servo de Cristo não é aquele que oferta para ter mais e nem é aquele que retém para não ter menos. A sua oferta não é guiada pelos seus ganhos pessoais, a sua oferta é guiada pelo amor. Ele oferta, ele doa porque ele ama. E esse amor vem da consciência de que Deus nos amou primeiro. O texto que eu repito muito aqui, 1 João 3, eu vou ler o 16 e o 17, diz assim: nós sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê seu irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Olha só. João entende desse negócio, né? João é chamado de o apóstolo do amor, o apóstolo amado, né? E ele escreve muito sobre esse tema. Mas Jesus também disse algo muito parecido. Olha só, escrito por João, né? Relatado por João no Evangelho de João, capítulo 15, versos 12 a 14. Esse é o meu mandamento, o mandamento de Jesus. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que esse, dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. É um loop, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que ordeno. E esse é o meu mandamento, que amem uns aos outros, como eu os amei. E não existe amor maior do que esse de dar a vida pelos amigos. E vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E o que eu ordeno é isso, amem uns aos outros como eu os amei. Então ele é uma ideia cíclica, certo? Uma vez que nós entramos nesse ciclo de amor, em que nós recebemos amor, processamos amor e transbordamos amor, nós não saímos mais desse lugar. Na mesma medida em que entendemos o quanto nós fomos abençoados pelo Senhor, nós transbordamos isso. E aqueles que estão perto da gente vão receber desse amor. Quando a gente tem a consciência real do sacrifício, do preço pago por Jesus em nosso favor, nós não vamos mais reter. E nem vamos doar com a intenção de receber mais de volta. Jesus pagou por nós muito mais do que nós jamais ofertaremos. Nós devemos tudo a Ele. Foi Ele mesmo quem disse que aquilo que nós damos aos famintos, aos desabrigados, aos doentes, é a Ele que nós estamos dando. Jesus disse isso. Então como é que a gente retribui o que Ele fez por nós? A gente não vai conseguir quitar essa dívida nunca, tá? Já fica o spoiler aí. Essa é uma dívida e nem Jesus espera que a gente quite essa dívida. Mas a gente vive em gratidão, né? Transbordando esse amor que nós recebemos. Partindo para a nossa conclusão, nós não precisamos de regras para ofertar, seja 10%, 30%, 1%. Apenas a gente precisa entender que essa oferta não é para enriquecer nem quem oferta, nem quem recebe. Se isso estiver acontecendo, alguém estiver enriquecendo, seja quem oferta ou quem recebe, essas pessoas já abandonaram o Evangelho. Como a gente acabou de ler a recomendação de Paulo a Timóteo, para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. A verdadeira consciência de um discípulo de Cristo é que tudo aquilo que temos está a serviço do Senhor. Eu tinha um professor no seminário, né, na teologia, que dizia que crente não é dizimista, crente é tudimista. Porque a gente não dá 10%, a gente dá tudo, né? Então, o que é que o meu irmão precisa? É isso que eu vou oferecer, é isso que eu vou ofertar. Não é na base do que eu tenho, é na base do que ele precisa. Porque tudo que eu tenho é do Senhor. Seja o nosso dinheiro, seja a nossa casa, seja os nossos estudos, seja a nossa família ou até nós mesmos. Romanos 11, 35 e 36.
Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que precise depois retribuir? Quem é que pode dizer que deu a Deus alguma coisa e que Deus está devendo? Né? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Ofertamos porque estamos alegres por aquilo que Cristo fez por nós. E essa alegria vai sempre transbordar na direção do próximo. Com mais serviço, com mais doação, com mais acolhimento, com mais amor. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, como de costume, a gente tem uma perguntinha para todo mundo participar. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: você alguma vez já se sentiu pressionado ou manipulado para doar dinheiro na igreja? Alguma vez você já se sentiu pressionado ou manipulado para doar dinheiro na igreja? E aí, pode ser inclusive aqui, tá? Pode abrir o coração. Se alguma vez você se sentiu pressionado a doar dinheiro aqui, pode falar também, tá bom? E aí, se alguém já estiver falando, levanta a mão. Se não tiver ninguém falando, pode abrir o microfone e falar da sua experiência. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!